Olá, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu novamente, professor Alexandre Andrade, e vou gravar hoje para vocês uma aula de geografia, novamente, para a turma do nono ano. E o assunto que a gente vai continuar falando é sobre o continente europeu. E, especificamente, o assunto que nós vamos falar hoje vai ser a questão da economia europeia. Só que antes da gente falar sobre economia europeia, especificamente, a gente tem que entender que quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente precisa antes entender que a economia europeia não é uma coisa única, apesar dela fazer parte de os países da União Europeia fazerem parte de um bloco chamado União Europeia. Mas nem todos têm as mesmas características econômicas. Eles têm diferenças entre si. Então, antes da gente falar sobre a economia da Europa como um todo, a gente precisa entender que, para falar sobre isso, a gente precisa regionalizar o continente europeu. O que significa regionalizar o continente europeu? A gente precisa separar ele em blocos, blocos de países que têm características semelhantes, que apresentam coisas assim, tipo, a economia parece, o quadro físico parece, a população é semelhante, a língua. Então, a gente precisa fazer um processo chamado regionalização da Europa. Então, esse vai ser o assunto dessa primeira aula, você entender os critérios de regionalização da Europa. Então, eu vou compartilhar com você aqui a minha tela, que na verdade eu vou estar mostrando para você aqui o material de vocês, que está lá no seu livro, que vai ser até interessante para você depois poder acompanhar. E eu quero que você veja aqui o seguinte, tem esse quadrinho aqui, ó, primeiro, para você entender critérios de regionalização. Então, quando você coloca aqui continente europeu, é a área de abrangência, influência e importância para a organização espacial. Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, o continente europeu, você pode tentar buscar características comuns dele em relação à localização, em relação às características físicas, em relação à socioeconomia e em relação à formação étnica e cultural. Então, deixa eu só dar uma... Pronto, aqui ficou melhor a tela, a gente vai poder ver melhor. Com relação à questão da localização, quando você fala que proximidade entre territórios em geral, isso é uma característica do continente europeu. Então você nota, por exemplo, que a Europa é um continente que tem vários pequenos países. A gente até já falou sobre isso. Na verdade, ela é uma grande colcha de retalhos. Diferente, por exemplo, do Brasil, né, ou da América do Sul, que você tem alguns países pequenos, mas você tem um país enorme como o Brasil. Diferente da América do Norte, você tem aquela porção gigantesca de continente dividida apenas por 3 países, México, Estados Unidos e Canadá. Já a Europa não, a Europa você tem vários países pequenos, né? Não tem nenhum país gigante, apesar da gente, em algumas situações, até considerar a Rússia como um país, né? Ela não é exatamente um país europeu, ela tem uma porção do seu território na Europa. Mas, assim, então são vários pequenos países. E essa proximidade entre eles, obviamente, facilita, né? Facilita a mobilidade, facilita contato, então facilita que também se desenvolvam entre esses países características comuns. Facilita o intercâmbio cultural, econômico. Então, esse é um fator que é facilitador para você ter na Europa semelhanças entre países. Quando você fala de características físicas, aí você vai ter fatores positivos e fatores negativos, ou seja, tem fatores que vão propiciar uma semelhança e outros que não vão. Então, um exemplo, quando você vê aí, ó, compartilhamento do curso de um rio, por exemplo. Então, você tem dentro do continente europeu alguns rios. Vou citar aqui 2, o rio Volga e o rio Reno, que na verdade tem um grande afluente, um grande no sentido de importante, não de tamanho, chamado Ruhr. Esses 3 rios aí, eles são integradores, porque um rio que passa em 5, 6 países, de alguma maneira, integra esses países, permite que eles se comuniquem economicamente, né?
Por exemplo, pode ter um porto no meio desse rio que liga o porto de um país e ao porto de um outro país, por exemplo. Então, esse é um fator positivo. Agora, por outro lado, você também tem dentro do continente europeu um relevo que pode ser que funcione como um limitador dessa integração. Então, você tem lá, por exemplo, os Alpes, né, uma cadeia montanhosa no centro da Europa e que coloca assim, a Suíça está lá em cima dos Alpes, a Áustria está lá em cima dos Alpes. Como é que você faz para sair da Itália, passar por cima dos Alpes e chegar até, por exemplo, a Estônia, até a Polônia, que, né, você não vai ter essa facilidade. Então, nesse sentido aí, o quadro físico é um limitador. Socioeconomia significaria, por exemplo, você imaginar que os países têm características comuns quando todos eles fossem do mesmo nível de desenvolvimento. Mas você não tem isso na Europa, como eu já disse. Tem um grupo de países que são mais ricos, um grupo de países que são um pouco menos ricos e um grupo de países dentro do continente europeu que não dá nem para a gente considerar que eles sejam ricos. Exemplo do primeiro grupo lá, os mais ricos: Alemanha, França, Reino Unido. Podemos colocar nesse. Não, vamos lá. Um grupo do mediano aí, que não é tão desenvolvido assim: Itália, Polônia, né? Sei lá. E o grupo daqueles menos desenvolvidos? Pô, exemplos bem claros: Portugal, Grécia, Espanha. Então, e tem um grupo de países para o outro lado, lá, eu até falei da Polônia aqui, mas não cabe muito bem, não, que é os países que da Europa Oriental, que eram ex-socialistas, que tiveram uma questão econômica aí diferenciada em relação ao restante. Tem um grupo de países lá mais para o norte, que são considerados países também bastante desenvolvidos, mas principalmente na questão social, que é a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Finlândia. Então, você vê que não dá para dizer que está todo mundo dentro do mesmo pacote. Eles não são todos farinha do mesmo saco. Na verdade, existem diferenças socioeconômicas entre eles. E com relação à questão étnica e cultural, a gente até já falou sobre isso numa aula anterior. Também temos diferenças aí entre os países. Se você for levar em consideração a regionalização por fatores políticos, né, você vai levar em consideração qual foi a história desse país. Então, você vai ver direitinho que tem uma região que teve uma herança cultural, que teve uma questão política que foi socialista, o resto não. Então, esse é um critério. Se você for levar em consideração fatores linguísticos, né, aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um mapa que mostra a questão da divisão aí da Europa na época que você tinha a Guerra Fria. Então, você tinha bem claro aqui, ó, deixa eu botar aqui o meu laserzinho para facilitar. Você tinha bem claro aqui essa, né, divisão, que era chamada de cortina de ferro, e que separava o mundo socialista, que era o vermelho aqui, do mundo capitalista, que era o azul. Então, isso é um critério político, né? Agora, se você também for levar em consideração, como a gente já conversou, critérios étnicos, né, como coloquei aqui, ó, e linguísticos, aí você vai ver que existem a parte da Europa que a gente pode dizer que é de herança latina, os germânicos, os eslavos. Eu estou passando rapidinho aqui porque isso foi um assunto que a gente já conversou numa aula anterior. Então, tudo isso são critérios, formas de você usar algumas características do continente europeu para criar regiões. Então esses países aqui têm essas características em comum, enquanto aqueles outros países ali têm outras características comuns. E aí a gente chega, então, num critério que, no final das contas, é aquele que a gente acredita que seja o que separa a Europa em 4 regiões relativamente distintas. Europa do Sul ou Mediterrânea, né, que é essa parte aqui que é banhada pelo mar Mediterrâneo, que pega Espanha, Portugal, Itália e alguns países ali da antiga Iugoslávia, que a gente também já falou sobre eles. Essa é uma região que, na verdade, peraí que eu não quero. Essa região é uma região que não é exatamente a mais desenvolvida, tá? Justamente a parte dos países que tem menor nível de desenvolvimento no continente europeu.
E, bom, e a gente tem aqui também, ó, a Europa Ocidental e Central. Essa é a parte mais desenvolvida da Europa, é onde tem os principais países no nível de desenvolvimento em relação à força econômica, à relevância política, à geopolítica da região, que é a França, a Alemanha, o Reino Unido. Tem outros que não são tão relevantes assim, mas têm características comuns, que é a República Tcheca, a Áustria, Suíça, Holanda, né, Bélgica, Luxemburgo. Muito bem. Tem a parte oriental da Europa, ou do leste, que é essa aqui, que é a que teve um passado socialista durante o período da Guerra Fria, que é aqui formada por Polônia, Romênia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia, e tem até a porção europeia da Rússia aqui. E, por último, a gente tem a Europa do Norte, ou nórdica, que é formada por países que talvez não tenham tanta relevância política assim no mundo, mas são países extremamente desenvolvidos, que apresentam assim uma qualidade de vida extremamente superior ao restante do mundo. Se você for fazer uma lista, por exemplo, dos países que têm os maiores IDH do mundo, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, normalmente esses 4 países aqui, ó, 4 não, desculpa, 5, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e a Islândia, que a gente esquece que faz parte da Europa porque ela está lá isolada, lá no meio do oceano, são países que têm esse tipo de característica comum. São países que apresentam um Estado extremamente presente, um Estado social, e que a gente diz que é um modelo econômico de Estado do bem-estar social. Então, são características que os unem, né, que os tornam semelhantes. Com isso daí, você então entendeu como é a divisão regional da Europa. Bom, aqui é uma divisão para fins estatísticos, na verdade essa é a que a ONU considera, né, dizendo que, inclusive, para a gente entender bem, que, segundo a ONU, a Rússia e a Turquia não fazem parte do continente europeu. Por quê? Porque são países que têm uma porção maior no continente asiático do que no continente europeu. A Turquia, então, tem um pedacinho minúsculo e não dá para a gente realmente considerar que a Turquia seja um país europeu. E a Rússia até tem uma porção maior, vamos botar aí que ela tenha 30% no máximo do seu território dentro do continente europeu, mas os outros 70% estão no continente asiático. Então, não dá para a gente considerar que ela faça parte da Europa. Quando você fala aqui em bloco econômico, assim, também é importante entender que alguns desses países da Europa resolveram formar um grande bloco, que é chamado de União Europeia, mas não são todos. Nesse mapa aqui você consegue identificar quem faz parte da União Europeia e quem não faz parte. Então você está aqui, ó, tudo que está de roxinho aqui são os membros da União Europeia. Os outros países não são membros. Podem ser parceiros, podem ser meros coadjuvantes, podem ser países que estão observando, que de repente pode ser até que estejam aguardando a aceitação dentro do bloco, mas no fundo, não fazem parte do bloco. Bom, com isso, a gente termina aí o módulo 19 e o 20. E aí vou gravar outras 2 aulas para a gente falar sobre os módulos 21, 22 e 23. Tá ok? Grande abraço para vocês. Vou postar depois também, incluir aí uma lista de exercícios sobre esse assunto para vocês poderem exercer e trabalhar. Falou? Grande abraço, tudo de bom para todos.